Os primeiros registros das águas termais na margem do rio Cubatão datam de 1809. Foi Locke quem os fez, comparando-as com as mais famosas águas de Harrogate, na Inglaterra. Mas essas, aqui em terras catarinenses, possuíam algo mais, uma temperatura considerável que lhes conferia um poder especial. Em 1812, garrafas dessas águas foram levadas à corte. Logo, em 1813, o governo imperial tomou ciência de que moradores das redondezas buscavam essas águas para aliviar suas enfermidades. Alguns até construíram choças, pretendendo prolongar sua estadia e aproveitar dos benefícios. Porém, a presença indígena na região resultou em confrontos. As instalações improvisadas foram destruídas e, em resposta, o governo imperial enviou um contingente policial para proteger o local. Mas em 30 de outubro de 1814, esse destacamento foi dizimado pelos nativos, em um triste desfecho. Somente em 1818, por ordem do governo de João Vieira Tovar e Albuquerque, as fontes foram retomadas. E foi neste ano, em 2 de fevereiro, que se deu o primeiro pronunciamento oficial, um apelo para que esse tesouro natural fosse acessível a todos. Temos entre nós um manancial de beneficência pública, cidadãos generosos. O rico tesouro de águas termais deve ser acessível a todas as gerações. Estas foram as palavras que ecoaram por toda a província, incitando a proteção e o uso consciente dessas águas. Extra, extra! Últimas notícias sobre Caldas do Cubatão! Extra, extra! Últimas notícias sobre a construção do hospital! Extra, extra! Rei João VI assinou o decreto que determina a construção do novo hospital em Caldas do Cubatão! Extra, extra! E o apelo foi atendido. Em 18 de março de 1818, o rei João VI decretou a construção de um hospital, criando assim a primeira estância termal no Brasil. A partir desse marco, começou-se a construir leitos provisórios para os enfermos que buscavam o alívio nas águas. Mas os desafios persistiam. Em 1835, a Câmara Municipal de São José foi incumbida de continuar o empreendimento, mas enfrentou dificuldades. Apenas em 1842, com a Lei nº 164, o presidente da província recebeu a missão de concluir a obra, utilizando recursos do governo e doações. Muito do que foi conquistado veio através de loterias especialmente autorizadas para esse fim. Assim, essas águas, carregadas de história e cura, foram finalmente abrigadas em uma estrutura que honrava o seu valor. Em 1813, a localidade, conhecida por seu nome indígena, Itaupaba, que significa
água que passa ligeiro pela pedra chata, referindo-se ao salto do rio Cubatão. Começava aí a ser conhecida por suas águas termais. Foi em janeiro de 1813 que a revista O Patriota publicou uma descrição da fonte termal, escrita por Silvestre José dos Passos. Ele mencionou: há também neste sertão algumas águas cuja análise está muito para desejar e talvez de bastante utilidade. Tais são as que observei em um córrego na várzea dos Pinheiros pela sua particularidade de morna, como também uns olhos ou nascentes que sei de boa parte haver nas margens do rio Cubatão, donde mana água em um tal grau de calor que não pode suportar-se por muito tempo um pé mergulhado no borbotão. Em 28 de janeiro de 1814, a região passou a ser conhecida como Província de Caldas do Cubatão. Contudo, os avanços eram dificultados pelos constantes conflitos com os indígenas bororenos. Era um tempo em que o interior era um desafio, coberto por matas impenetráveis. No ano de 1816, Caldas do Cubatão foi transformada em um hospital de campanha, recebendo feridos da campanha cisplatina, juntamente com outros estabelecimentos em desterro. Os resultados foram impressionantes. Mais de 300 homens se recuperaram, um feito notável, considerando o curto espaço de tempo. No projeto do presidente Antero, seria construída uma estrutura com 2 casas grandes, mas as condições impostas eram tão rigorosas que a Câmara Municipal de São José não conseguiu cumpri-las. Sem alternativas, a Câmara teve que devolver ao governo da província o patrimônio de Caldas, apesar das perdas financeiras que isso representava para o município. Caldas ganhou destaque em 1838, quando o Coronel Neves descobriu um caminho de Caldas até Boa Vista, e esse trajeto começou a ganhar impulso. Havia uma grande preocupação com a higiene pública, refletida nos relatórios da época, que destacavam as condições de saúde da província e as medidas necessárias. Em 1842, o presidente Antero destacou à Assembleia a importância da construção do Hospital de Caldas do Cubatão, ressaltando as dificuldades encontradas pela Câmara de São José em executar a obra proposta. Após a fala de Antero, a Assembleia Provincial autorizou a Lei de número 164, de 18 de março de 1842, que encarregou o presidente da província de construir o hospital. As obras começaram em 1841, com materiais sendo enviados para Caldas, enquanto subscrições eram realizadas nas vilas e freguesias para arrecadar fundos. 3 projetos foram apresentados para a construção do hospital, e o aprovado incluía 24 quartos, uma sala comum e 8 banheiras, além de um edifício adicional para banheiras nos fundos.
Esse foi o ano em que Dona Teresa Cristina, irmã do rei das Duas Cilícias, casou-se com o imperador Dom Pedro II, fortalecendo as alianças entre o Brasil e a Europa. O presidente Antero percebeu o interesse da imperatriz pela área social e a envolveu no projeto, destacando que Caldas da Imperatriz era um assunto de importância não só para a província, mas para todo o império. Em 1844, a imperatriz Teresa Cristina fez uma doação particular de 400 mil réis para a construção do hospital, fortalecendo ainda mais a causa. O apoio da imperatriz impulsionou as loterias, que arrecadaram 11 contos de réis, permitindo que as obras continuassem. A construção do hospital também contou com a mão de obra voluntária dos moradores locais, que contribuíram com o trabalho e materiais fundamentais para o progresso das obras. Extra, extra! Teresa Cristina aceita ser protetora de Caldas do Cubatão. Extra, extra! Teresa Cristina aceita ser protetora do Hospital de Caldas do Cubatão. Extra, extra! Teresa Cristina aceita ser protetora do Hospital de Caldas do Cubatão. Extra, extra! Teresa Cristina aceita ser protetora de Caldas do Cubatão. Extra, extra! Teresa Cristina aceita ser protetora do Hospital de Caldas do Cubatão. Extra, extra! No mês de outubro de 1845, o Arraial de Santana esteve em festa para receber Suas Majestades, Dom Pedro II e Teresa Cristina. A celebração foi grandiosa, com procissões, fogos de artifício, cerimônias na igreja e banquetes para a comitiva imperial. Foi a maior festa que a região já havia visto. Em outubro de 1845, as Caldas receberam uma visita ilustre. O casal imperial Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Durante a visita, eles pernoitaram no local, exploraram as fontes termais e ficaram impressionados com a excepcional qualidade das águas. Contrariando o que muitos acreditam, o nome Caldas da Imperatriz não surgiu desta visita, mas sim em 1844, quando Dona Teresa Cristina assumiu o título de protetora do Hospital de Caldas do Cubatão. Extra, extra! Foram concluídas as instalações das banheiras doadas pela Imperatriz. Extra, extra! As banheiras doadas pela Imperatriz foram concluídas as instalações. Extra, extra! A construção do edifício, com 13 quartos e 6 banheiras, foi um processo longo. Em 1850, parte do prédio foi concluída e começou a ser utilizada, ainda que de forma precária. Somente em 1855, as obras foram finalizadas, com a montagem do mobiliário e a instalação das banheiras de mármore Carrara, que ainda permanecem em uso até hoje. Com o seu apoio, ela doou uma quantia significativa para assegurar a continuidade das obras do hospital, consolidando o nome Caldas da Imperatriz, como um tributo à sua generosidade e ao seu compromisso com a saúde pública.
crescimento da população, a pequena capela de Santana se tornou inadequada para atender às necessidades da comunidade. Em 1850, iniciou-se a construção de uma nova igreja matriz. No entanto, a mudança de local trouxe uma surpresa inesperada: a mudança de padroeira e o novo nome para a cidade. A imagem de Santo Amaro, cuja origem e remetente permanecem desconhecidos, foi guardada pelo padre local até que fosse reclamada por alguém. Como ninguém a reivindicou, a imagem foi entronizada na nova igreja e o arraial passou a se chamar Santo Amaro do Cubatão. Essa denominação foi substituída por Cambirela em 1941, conforme um decreto federal que visava eliminar duplicatas de nomes de cidades no mesmo país. Em resposta à mudança, a comunidade organizou um abaixo-assinado no final de 1948, sugerindo duas alternativas: Santo Amaro do Cubatão ou Santo Amaro da Imperatriz. No final do ano, o Diário Oficial publicou a nova designação: Santo Amaro da Imperatriz. Extra, extra! Presidente da província de Santa Catarina sancionou nova lei! Extra, extra! Presidente da província de Santa Catarina sancionou nova lei! Extra, extra! Extra, extra! Presidente da província de Santa Catarina sancionou nova lei! A elevação a distrito ocorreu por lei sancionada em 29 de maio de 1854, passando o arraial a se denominar Santo Amaro. As celebrações para a nova freguesia incluíram festas, como corridas de cavalos e bailes. Em 8 de agosto do mesmo ano, o novo distrito foi instalado e teve a sua primeira eleição para juízes de paz. Em 1894, Santo Amaro se desmembrou do município de São José e passou a fazer parte de Palhoça. Em 1907, foi colocada a pedra fundamental da igreja matriz atual. Em 1943, a cidade recebeu o nome de Cambirela, mas em 1947 retornou ao nome de Santo Amaro da Imperatriz. A primeira tentativa de emancipação política ocorreu em 1953, mas não teve sucesso. Em 29 de agosto de 1956, o distrito foi elevado à condição de município pela Lei de número 1504, com Haroldo Silva como primeiro prefeito. No entanto, a emancipação foi contestada e revertida pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de abril de 1957. A luta pela emancipação continuou, com importante participação de Haroldo e seus aliados.
Em 9 de novembro de 1957, a Câmara Municipal de Palhoça sancionou o desmembramento do município. O projeto de lei de número 224/57 foi apresentado e, através da lei de número 344 de junho de 1958, o município de Santo Amaro da Imperatriz foi oficialmente criado. A instalação do município ocorreu no dia 10 de julho de 1958, com Augusto Altoff nomeado como prefeito. O município foi elevado à categoria de sede de comarca em 11 de maio de 1979, abrangendo também Águas Mornas, São Bonifácio, Anitápolis, Rancho Queimado e Angelina.